Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai entender que a inflação global pressiona todos os países do mundo, você está ficando cada vez mais pobre e não há nada que os bancos centrais ou o Estado, o governo, possa fazer para resolver o seu problema. Você vai entender por que chegamos aqui, como essa inflação está disparando no Brasil, quase 10% aí nos últimos 12 meses, na Europa, nos Estados Unidos, essas políticas absurdas de bancos centrais que vão criando cada vez mais pobreza, vão afetando o seu poder de compra. Então fique atento aqui que tem muito conteúdo importante para te passar. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então tasca o like aí no vídeo agora mesmo. E vamos lembrar que na semana passada eu falei aqui sobre a inflação europeia, como o mercado estava de olho atento no movimento do Banco Central Europeu. E é importante que você assista, se você ainda não assistiu, esta capa aqui ao lado. O link você vai encontrar também aqui na descrição do vídeo. Neste vídeo eu comentei que a inflação já chegava forte na Europa, chegando 3% ao ano, quando a meta da inflação na Europa é de 2%, e a tendência é que a inflação cresça ainda mais, porque o Banco Central Europeu também usou essa política de expansão, com impressão de moeda, redução de juros, que foi feita pelos principais bancos centrais ao redor do mundo. E o Banco Central Europeu se colocou. A presidente Christine Lagarde veio a público e disse, olha, estamos atentos à inflação, vamos começar a reduzir a compra de ativos. Olha, que interessante, né? Mas ao mesmo tempo que ela traz esse anúncio importante, ela não diz quando essa redução vai começar, qual o tamanho dessa redução de compra de ativos. Hoje gira em torno de 80 bilhões de dólares ao mês a compra de ativos na Europa, né? E o mercado ficou com essa sombra. Pô, mas o que de fato vai acontecer nesse movimento, né? Só temos uma indicação que vai começar. Novamente, um banco central fala sobre fazer algo, mas efetivamente não faz, não traz de fato, olha, vamos começar a cortar agora as compras de ativos e vamos começar tal data, tal valor. Não, isso também acontece nos Estados Unidos. Eu venho sempre colocando para você aqui do cenário americano, onde os membros do Banco Central americano comentam na reunião sobre o tapering, sobre alta de juros, mas apenas falam sobre fazer e efetivamente não falam nada. E fica esse suspense no mercado, vai ter o tapering, não vai ter o tapering, vai subir os juros, os juros vai subir no final de 2022, vai subir no começo do ano que vem, não, o tapering agora em setembro. Essa especulação em todos os mercados sobre o movimento dos bancos centrais. O mercado financeiro global ainda acredita que os bancos centrais são capazes de controlar a inflação, que estão com controle da situação atual. Mas é importante que você entenda aqui, é bom que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam ouvir o que eu tenho a dizer agora, que os bancos centrais não sabem o que estão fazendo. Ou melhor, até sabem o que estão fazendo, mas efetivamente eles não têm ferramentas para combater a inflação, porque a inflação foi criada pelos próprios bancos centrais, além também dos gastos do Estado, mas é graças à impressão de moeda, essas políticas de expansão de juros baixos que os bancos centrais fazem ao redor do mundo, que permite que os governos possam gastar da forma que estão gastando, permitem que possa trazer programas sociais grandes, né, com esses cheques de auxílio para a pandemia. Então a grande recuperação econômica que vimos em 2020, pós-lockdown, aquele fechamento global ali no primeiro trimestre, no início do segundo trimestre de 2020, foi recuperada, entre aspas, por uma grande impressão de moeda. Só nos Estados Unidos, cerca de 25% da moeda global que circula hoje foi impressa somente no ano passado. E essa política de impressão, ela continua até hoje com essa compra de ativo mensal. Isso acontece no Banco Central Europeu, acontece também no Canadá, acontece na Austrália, acontece nos Estados Unidos.
Países emergentes como o Brasil também praticaram a política de expansão. Aqui no Brasil você lembra que os juros no momento da pandemia foi elevado a 2,5%. Isso expandiu o crédito do país para facilitar que as empresas que estavam fechadas pudessem renegociar dívidas, pudessem buscar empréstimos, e isso também trouxe incentivo para o mercado de ações voltar a subir, já que aquela queda do mercado de ações proporcionou boas oportunidades, já que muitas empresas pagavam dividendos superior à inflação e também à taxa de juros que estava na época. Só que toda aquela política de expansão, que incentivou também o governo a trazer programas sociais, a gastar com a pandemia, acabou trazendo esse cenário inflacionário. Então, uma inflação global, porque tem muito mais moeda circulando em 2021 do que tinha no início de 2020. E olha que naquele cenário lá atrás, pré-pandêmico, já existia impressão de moeda. O Banco Central americano está imprimindo moeda desde setembro de 2019. E eu compartilhei essa informação com vocês aqui e compartilhei também a informação que os bancos centrais do Japão, da Europa, estavam fazendo a mesma coisa. Com a pandemia, a coisa só intensificou. E agora, com as commodities explodindo, né? Por quê? O que são commodities? As commodities são ativos necessários para a sociedade viver no dia a dia. É a comida, é o milho, são as commodities como minério, aço, que as indústrias utilizam para produzir. Todas essas commodities acabaram subindo bastante porque muita moeda procurando esta produção. E lembrando que a produção ela caiu com o fechamento, com o lockdown, com a pandemia, com o distanciamento social. Então, tudo isso acelerou ainda mais essa pressão inflacionária que estamos vendo agora. No Brasil, a inflação de agosto veio novamente acima do esperado, 0,86%, e a inflação já vai chegando muito perto dos 10% nos últimos 12 meses. O presidente do Banco Central aqui no Brasil, Campos Neto, veio agora recentemente falar sobre a inflação. Mas antes de eu comentar sobre o Campos Neto, tasca o like aí no vídeo agora mesmo. Cadê o like? O Campos Neto teve um evento agora, antes da reunião de setembro, onde o Banco Central deve subir novamente os juros aqui no Brasil. O mercado está especulando qual vai ser o tamanho dessa alta de juros. Há uma garantia de que pelo menos teremos uma alta de 1%. Pelo menos o Banco Central indicou isso na última reunião, que poderia subir novamente a taxa a 1%, como foi feita na reunião passada. Mas hoje já existem economistas e analistas projetando um aumento de 1,5% ou projetando um aumento de 1,75%, o que seria uma alta muito forte, principalmente vendo os dados de inflação que estamos vendo agora. Só que o Campos Neto teve o mesmo cuidado que a presidente Lagarde teve na Europa e o presidente do Banco Central americano tem nos Estados Unidos, que é acalmar os mercados. E como acalmar os mercados? Se eles indicarem uma política mais agressiva de alta de juros ou de redução de compra de ativos, o mercado de ações global cai. E se o mercado de ações cair, a pressão da inflação com cenários de bolsa caindo vai ser muito ruim para a economia desses países. Essa tentativa de passar uma pseudo-recuperação econômica que só está acontecendo por causa dessa impressão de moeda que eu comentei aqui. Então, vamos testar a Bolsa de Valores. Eu vou dar um indicativo aqui que eu posso cortar essa compra de ativos e vamos ver como a Bolsa se comporta. A Bolsa cai, como aconteceu em 2018. Em 2018 eu também compartilhei aqui, quando o Fed tinha uma política mais austera de alta de juros, do mesmo presidente, do presidente atual, do Jay Powell, o juro chegou a 2,5%, o mercado desabou, teve o pior dezembro aí de muitos anos e o Banco Central americano teve que reverter esse processo de alta de juros correndo, né? E começou, inclusive, a imprimir moeda em setembro de 2019, como eu coloquei aqui. Então, o Banco Central americano tem consciência absoluta, e eu afirmei isso aqui para você, diante do evento Jackson Hole, que o presidente Jay Powell deu aquele discurso dizendo que só vai haver alta nos Estados Unidos quando efetivamente o Fed não estiver comprando mais nenhum ativo no mercado. E esse balanço do Fed, né, de compra de ativos, ele cresceu tanto que já chega acima de 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares é o balanço do Fed atual, é tudo que o Fed comprou nos últimos anos, desde a crise de 2008. E vamos lembrar que a dívida pública americana está ultrapassando também os 28 trilhões de dólares. Então, olha o tamanho do endividamento da economia americana atual. Estamos falando de números somados muito maiores do que o PIB
do país. E vamos lembrar que no cálculo do PIB do país também entram os gastos do governo. Então, se a gente retirar parte desses gastos, o PIB vai reduzir ainda mais do que vimos recentemente. Então a situação ela é muito grave. O que o Campos Neto quis colocar é, não vou subir os juros assim, tá? Com qualquer indicativo de inflação. A gente está monitorando o mercado, mas não é porque a inflação de agosto veio muito alta que a gente vai ter uma alta de juros muito maior, né? Então, de certa forma, o Campos Neto veio com um discurso dovish. Olha, vai ter alta de juros, mas não vai ser essa alta toda de juros. A gente vai subir os juros até onde tiver que subir, né? Falar sobre fazer, né? Vamos colocar isso de novo, mais um presidente do Banco Central fala. Vamos subir até onde tiver que subir, efetivamente não diz até quando vai chegar, e acalma os mercados. Vamos testar a Bolsa de Valores. A gente está tendo esse ruído político aqui no Brasil agora. A Bolsa caiu forte recentemente, está tentando uma recuperação. Imagina se eu anuncio agora que os juros vai subir 1,5%. A Bolsa cai forte e aí a situação vai ficar ainda mais complicada para a economia e principalmente para o governo, tudo que o Banco Central não quer agora. Então a situação é uma situação de bancos centrais que falam sobre combater a inflação, eles não podem controlar a inflação porque são eles os responsáveis pela inflação, esse que é o fundamental para você entender aqui. O Banco Central é o principal responsável pela criação da inflação. E a mídia e a pauta econômica gosta de passar a ideia que o Banco Central tem um controle sobre essa inflação, que são homens que são especialistas, que estão de ternos sentados numa mesa dizendo, olha, nós podemos subir aqui daqui a 2 meses porque a inflação é provisória. Os bancos centrais já erraram muito na história econômica, temos vários exemplos disso. E qual foi o remédio de todas as crises que vimos da década de 70 para cá? Imprimir ainda mais dinheiro, novos pacotes econômicos, mais subsídios para gastos do Estado. Só que a gente chegou no nível de endividamento tão grande, 50 anos depois lá da quebra do padrão ouro, quando efetivamente o dólar ficou sem lastro e aí permitiu que o Banco Central americano imprimisse moeda sem parar. E tem esse vídeo aqui ao lado que eu comentei, os 50 anos da quebra do padrão ouro, vai lá assistir que está muito interessante também. A partir deste momento, o Banco Central teve aí a cheque em branco para imprimir moeda como quisesse. Só que isso permitiu que tivéssemos essa grande inflação recente. E desde então, o dólar perdeu muito poder de compra, assim como o real vem perdendo poder de compra desde a sua criação também, como as outras moedas do mundo. Graças a essas políticas econômicas de bancos centrais, a população ela cada vez compra menos, porque a moeda vai desvalorizando e você vai perdendo o seu poder de compra. É a taxa que você paga, a taxa da inflação. Você pode pagar 2 taxas para o Estado. A primeira, você conhece bem, são os impostos, que são elevadíssimos aqui no Brasil, e a segunda é a taxa da inflação. Quando o governo gasta e ele não consegue arrecadar, ele vai trazer inflação, né? Então, talvez a segunda taxa, a taxa da inflação, seja muito mais penosa, porque aquilo que você produz no mês, no seu dia a dia, ela acaba perdendo valor. E se você não souber investir, se você não souber proteger esse capital que você ganha todos os meses da inflação, você vai comprar cada vez menos e você fica cada vez mais pobre. É por isso que você sente que a cada dia que você vai no supermercado, você compra menos. Não é que a inflação atual ela está muito forte e ela vai voltar algum dia, não. Historicamente, você vai comprando menos no supermercado. A moeda vai perdendo o poder de compra. Isso acontece com todas as moedas. Claro que existem países como o nosso que não tem uma moeda global, uma moeda chamada reserva de valor, como o dólar. Então a inflação chega muito mais rápido. A gente já teve vários cenários de inflação graves aqui no Brasil, né? E você sabe muito bem, até porque a moeda ela só circula aqui dentro do país. Quando o Banco Central americano imprime moeda nessas crises, a moeda circula no mundo inteiro, já que os países estão negociando no dólar. Então você acaba abrandando um pouco essa pressão da inflação. A inflação ela chega. E onde estava a inflação, por exemplo, se a gente vê a crise de 2008, quando começou essa política de impressão do quantitative easing, 1, 2 e 3, cada um maior que o outro, chegando agora na 4, né, que estamos durante a pandemia, para onde foi essa inflação? Para os ativos do mercado americano.
Se você pegar um gráfico do Dow Jones, como esse aqui ao lado, do SP500, do Nasdaq, você vê recordes atrás de recordes, ou seja, todo o dinheiro impresso que entra na economia vai buscar essa rentabilidade do mercado e cria uma grande bolha, uma grande distorção que estamos vendo agora. E é por isso que qualquer movimento de bancos centrais, qualquer discussão sobre reduzir essa impressão de moeda ou subir juros é capaz de mexer com essa bolsa, porque ela está sendo sustentada por esse movimento artificial de bancos centrais. Aqui no Brasil, a bolsa ainda vem se sustentando, mas antes de falar da bolsa brasileira, tasca o like aí no vídeo agora mesmo, ok? Aqui no Brasil a bolsa ainda vem se sustentando porque existe essa possibilidade do juros chegar a 8%, 9%, de repente a inflação no ano que vem pode cair, né? Porque a inflação é provisória, como eles gostam de contar, e o mercado não está enxergando que o Banco Central não tem controle sobre essa inflação e apenas torce porque um acaso aconteça que as commodities acabem recuando, quando a gente vê esses ciclos normais de preços de alta e queda. Então o presidente do Banco Central aqui no Brasil argumentou que, olha, o preço de grãos já está estabilizado. O preço de alguns grãos aqui no Brasil, soja e milho, estabilizou há alguns meses. Mas isso é apenas uma parada para um novo ciclo de alta, né? E eles acreditam que porque estacionou, a inflação vai acabar. Mas, como a política deles continua de uma política de expansão, principalmente nos países do primeiro mundo, em algum momento essa tendência, esse ciclo começa novamente. E a pressão inflacionária vai tirando cada vez mais o seu poder de compra. Então você já se ligou aí que a situação é bastante séria, você está ficando cada vez mais pobre graças a essa política de impressão de moedas. Você já entendeu como isso acontece, por que a inflação chega. A inflação não é alta de preços, a alta de preços é o sintoma disso tudo que eu passei aqui na primeira parte. E se você quer ter mais conhecimento e conteúdo para proteger o seu patrimônio, tudo aquilo que você preservou na sua vida, você precisa buscar a comunidade Liga Lions, que é a minha comunidade onde eu compartilho diariamente informações, conteúdos, análises sobre o mercado, sobre a economia, e temos também um podcast exclusivo com análises de ativos, onde a gente traz um conteúdo muito mais informação que aqui do vídeo, informações atuais, relevantes para você que quer proteger o seu patrimônio, você que está investindo, quer ter mais segurança sobre tudo o que está acontecendo aqui. Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail. Vai lá, coloca o seu e-mail, porque está chegando a hora de abrir novas vagas para essa comunidade, a Liga Lions. Estamos trabalhando fortemente para montar toda essa estrutura para receber esses novos membros da comunidade Liga Lions, mas serão vagas reservadas. Então, se liga, coloca o seu e-mail para você estar ciente de antemão quando essa oportunidade abrir, e vou trazer um projeto também para a gente divulgar aqui todo esse conhecimento que eu venho compartilhando com você, um projeto que eu chamo de O Outro Lado. Eu quero trazer você comigo para um outro lado, um lado de abundância, não um lado de escassez criada por bancos centrais, para você entender de fato essa política de inflação e como se proteger dela. Então a gente vai trazer esse projeto aqui também. Então se inscreve lá para saber mais sobre isso. Bom, esse vídeo fica por aqui. Hoje a gente falou bastante sobre essa política de bancos centrais. Eu quero muito que você compartilhe esse vídeo. A inflação, ela está apertando o mundo inteiro, está afetando a sua vida, está afetando a vida da sua família, dos seus amigos. Então compartilhe esse conhecimento, porque quanto mais pessoas entenderem desse conteúdo, mais elas vão poder se proteger de tudo que está acontecendo atualmente. Eu estou fazendo aqui a minha parte, faça você a sua. Deixa aqui embaixo também seus comentários, vai ser um prazer participar com você. E vai ter o R2 agora com seu comentário espacial. Vamos lá, meu querido. É isso mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.